Vamos começar o programa de hoje falando do líder do campeonato, hein? O Furacão jogou hoje na Arena contra o Vasco da Gama, venceu por 1-0 e a Monique Vilela conta como foi. E aqui na Arena, o Atlético reencontrou o caminho da vitória dentro do Campeonato Brasileiro. 1-0 para cima da equipe do Vasco e os 3 pontos vieram para mais de 31 mil torcedores presentes aqui no estádio rubro-negro. Mas olha que para esse gol sair, primeiro teve bola na trave na primeira etapa, o Vasco tentando segurar o Furacão, mas aí aparece aquele volante artilheiro que gosta de balançar as redes. Cruzamento do lado esquerdo de Lucas Esquivel para expertise de Eric. Dentro praticamente da pequena área, ele empurrou a bola para o fundo das redes e abriu o placar para o Furacão aos 25 minutos da primeira etapa. Lembrando que ainda no primeiro tempo, teve até expulsão da equipe do Vasco. Hugo Moura deixou a partida. Com um homem a mais, o Atlético criou, também colocou bolas na trave na segunda etapa, arriscou e tentava ampliar o placar para cima do adversário. Só que o Vasco se segurou como deu e ainda também tentava buscar o empate. Nem uma coisa nem outra. Nem mais um gol do Atlético, nem gol da equipe do Vasco. E o 1-0 foi o resultado por aqui na Arena. 3 pontos garantidos dentro do Campeonato Brasileiro para um Atlético que vinha de empate no Brasileirão e derrota na Copa do Brasil. E agora tem Copa Sul-Americana pela frente contra o Raio Zuliano em Caracas, na Venezuela, na próxima quarta-feira. Claro que a rede CNT vai estar em Caracas para acompanhar essa partida, mas por enquanto, deixa o Cuca, deixa os jogadores comemorarem um pouco, Osmar, porque o Atlético venceu 1-0 para cima do Vasco, aqui na Arena. É isso aí, Monique Vilela. O Furacão tem jogos difíceis pela frente agora, vai jogar 3 partidas fora da Arena, né? Como falou a Monique Vilela, joga lá em Zulia contra o Raio Zuliano, lá na Venezuela. Depois joga em São Paulo contra o Palmeiras e joga lá no Ceará contra o Fortaleza. E aí, Marcelo Ortiz e Felipe Dalque, jogo de hoje na Arena. Aliás, público bom também, hein? Muito bom público, 31 mil pessoas. Eu, para ser bem sincero, esperava um jogo melhor no segundo tempo, né? Por parte do Atlético, eu achava o Atlético bem favorito para a partida. O Vasco numa dificuldade grande, vem de uma derrota de 4-0 da equipe do Criciúma no Brasileiro. Né? Tudo bem que teve um empate contra o Fortaleza, que foi muito bem na Copa do Brasil durante o meio da semana, mas o Atlético precisando dar uma resposta, porque o Atlético tinha jogado muito bem em casa e está deixando um pouquinho a desejar fora. Esse vem sendo a grande reclamação do torcedor. E hoje o Atlético criou no primeiro tempo para fazer 3-4. 1-0 ficou muito barato para o Vasco, porque teve uma expulsão do Hugo Moura com 18 minutos, facilitou muito, teve 4 bolas atrás no jogo, só que o segundo tempo do Atlético, para mim, foi inconstante demais. O Vasco também teve uma bola na trave e o Vasco teve gol anulado, bem anulado inclusive. Só que, Marcelo, se for pegar o Atlético com 1 a mais em casa, não poderia sofrer da maneira que sofreu. Teria que aproveitar, mas aí também, né, o que aconteceu? Primeiro ponto, a contusão do Canóbio. O Canóbio vem num momento muito bom. É o melhor momento, né, Dalco, desde que ele chegou no Atlético. É o Canóbio que a gente via lá no Penharol e dizia, não, esse entra para jogar e tal. Ele não tinha conseguido ainda reeditar o que ele tinha feito no Penharol. Tinha altos e baixos. E agora, com o Cuca especialmente, o posicionamento mudou e ele está muito bem. Ele se machuca, Osmar. E pior ainda, quando o Cuca opta pelo Julimar, o Julimar não entra bem no jogo. E o Julimar até estava fazendo bons jogos, né, Dalco? Mas quando o Julimar não entra bem, Osmar, você passa a depender de apenas um. Os dois pelo lado do campo podiam fazer a diferença. E o outro Cuca apostou nisso. Esse era o Julimar. O outro é o Coelho, que infelizmente não é de hoje, que não consegue acertar. Então, algumas pessoas até cobraram, Osmar, em dado momento, poxa, poderia o Cuca colocar então, né, o Pablo faz esse gol e o árbitro dá uma falta antes. Não tinha impedimento aí, mas ele viu falta. Os jogadores reclamaram também. E foi mesmo, também, né? O Coelho deu um empurrão aí no jogador do Vasco. Para tirar o jogador do Vasco. Mas a tranquilidade, né, do Pablo em cobrir, fazer sacanagem. o gol. Negócio muito sério. Mas, Osmar, o que acontece? Quando ele muda e faz isso, ele precisa, geralmente você aproveita quando você abre os jogadores pelo lado do campo. Um que é o Coelho, o melhor jogada dele foi exatamente essa que a gente mostrou agora, que ele chuta pro gol. Fora isso, ele não conseguiu jogar. E por outro, o Julimar entra mal.
pediam para entrar o Mastriani. Mas eu entendo, sinceramente, pelo lado do Cuca, que não parecia ser um jogo para Mastriani e Pablo juntos. O time ficou um pouco capenga, né? Era para se fazer uma jogada, um por um lado ou pelo outro. Ele aposta em dois. Os dois vão dar certo, aí não... Claro, eu acho que o Cuca tem que ser cobrado como treinador. Mas nesse caso, ele fez o que qualquer treinador faria. Nesse caso, abriria os dois jogadores. Estava certo. E não deu certo. Porque agora... O intervalo, eu concordo com você. O treinador do Vasco trabalhou melhor. O Vasco voltou melhor para o segundo tempo. E esse gol realmente estava impedido. O gol do Verratti estava impedido. Na hora que o Canóbio machuca, vai o Julimar e o Mastriani, como o Marcelo bem disse, para o aquecimento. E assim, a única maneira de você colocar o Pablo e o Mastriani juntos nesse caso é você recuar o Pablo para 10. Isso. Só que o Zappelli, ele não joga pela ponta. Não. E ele estava muito bem por isso. E ele estava muito bem. E, inclusive, uma das coisas que mais se cobra do Zappelli é a intensidade, é ligar o jogo, estar ligado no jogo de fato, ele conseguir contribuir mais, porque ele prende muito a bola. Ele tem muita confiança, ele tem um drible curto excepcional. Só que com esse excesso de confiança do Zappelli, às vezes ele segura demais a bola. E daí o jogo não roda tanto. O jogo de hoje talvez foi um dos melhores que eu vi do Zappelli já no Atlético. Agora o Furacão, Marcelo Hidalgo, vai até Zulia, que é um... Não vai, né? Não, vai jogar em Caracas. Vai em Caracas, né? Vai em Caracas. Facilitou um pouco. Então facilita, né? Zulia é um estado, né? A cidade do Raio Zuliano é Maracaibo. Isso. Né? Mas eles não estão jogando por lá. Até Onde o Paraná já jogou, né? Em Maracaibo. Isso, o Paraná jogou em Maracaibo. Então vai jogar em Caracas é melhor. É engraçado que todos os times que estão jogando contra o Atlético na Sul-Americana, nenhum deles joga no seu estádio, né? O Danúbio jogou no Centenário. O Raio Zuliano vai jogar em Caracas e não em Maracaibo, que é bem longe, inclusive. Sim. E o Sportivo Ameliano, ao invés de jogar no seu estádio que não tinha capacidade, jogou no estádio do Cerro Porteño. Agora, assim, antes do intervalo, bem rapidinho, no meu modo de ver, o Atlético ele vai ter que ir às compras. O elenco do Atlético está curtinho, hein? Né? Falta zagueiro, falta opção para o Cuca no meio campo, falta opção, eu acho, pelo menos no ataque. Eu não vejo tanto essa falta no meio campo. Agora, no ataque, pelos lados do campo e na zaga, eu concordo. Mas nem meia, Marcelo, você não acha? Não, eu acho que o Zappelli bom jogador. Sim. O Zappelli é bom jogador, eu acho que está bem. E os volantes que o Atlético tem hoje, ele tem volantes que podem fazer a função de meia, que é o caso do Alex, é o caso do Christian. E o Canóbio jogando por ali também, né? E o Canóbio tem jogado muito como ponta de lança, Osmar. Então, assim, claro que quanto mais contratar, melhor. Mas eu acho que como não adianta inchar, eu iria atrás, de preferência, de 2 jogadores pelos lados do campo e pelo menos mais um zagueiro, assim, do nível, vamos dizer, do nível do Kaique com a experiência do Thiago Heleno. Que fosse um cara para brigar por posição. Mas aí você tá querendo muito também. Não, mas é que tá. Mas você chegou no ponto que quer dizer, não sei se concorda comigo. O Atlético está no momento que a gente acha o quê? Tem que brigar para a ponta de cima. Para a ponta de cima não adianta trazer um zagueiro que vem para compor elenco. Tem que ser um cara do nível desses jogadores que hoje são titulares. Kaique e Thiago Heleno. O Gamarra com a bola, Osmar, talvez seja tecnicamente o melhor zagueiro que o Atlético tem. Mas ele pressionado, ele mostrou que tem dificuldade defensiva. Mas hoje ainda assim, Osmar, tem Thiago Heleno e Gamarra pelo lado esquerdo da zaga e pelo lado direito só Kaique. Só o Kaique, não tem mais o Pedro ninguém. Foi embora, né? E aí esse é o problema. Tanto que no banco de reservas hoje está sendo o Marcão, com 17 anos, que ainda não tem um lastro profissional, não jogou direito profissionalmente. Então eu concordo perfeitamente com o Marcelo. Mais um zagueiro para jogar pelo lado direito, principalmente, para disputar a posição com o Kaique ou para ser reserva imediato, e 2 pontas. Mas 2 pontos de qualidade, que nem o Atlético chegou a falar em Queno. Esse sim, seria um jogador para vir para mudar o patamar. O Atlético precisa disso. Urgente. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.